Como é que eu começo? Este é um primeiro vídeo, não é? Exato. Estamos na sala de ensaio do novo espetáculo da Cassandra, chamado Nós Sozinhas. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série de alguns vídeos que vamos fazer que documentam e acompanham um bocadinho o nosso processo de criação do espetáculo. Como os nossos espetáculos partem sempre de muita pesquisa e normalmente nos nossos sites consegues ver em baixo os livros que nós consultamos e como nós andamos sempre pelos teatros e levamos também esses livros connosco, alguns deles tu podes comprar, achámos que seria interessante, ainda durante o processo de criação, podermos partilhar não só algumas descobertas do que vamos fazendo, partilhar algumas tensões e inquietações que são próprias de uma sala de ensaio e também depois no final de cada vídeo deixar assim algumas sugestões do que ver, do que ouvir, do que ler, para que possas, ao longo destes meses que ainda faltam até à estreia, ir acompanhando aquilo que nos vai também acompanhando durante este processo. Estes vídeos vão documentar o que andamos a fazer, por isso é melhor começarmos pelo princípio, que já foi há alguns meses, e é possível que tu vejas este vídeo no futuro e que aquilo que eu digo agora já não seja necessariamente o lugar do processo em que estamos quando tu o vires. Nós começámos este processo em residências. Fizemos duas residências, uma em Pombal, na Casa Varela, e outra no Teatro Viriato, em Viseu. As residências são momentos em que as equipas ficam durante um período de tempo, neste caso foi durante uma semana, a trabalhar exclusivamente para aquele processo de trabalho. Toda a nossa energia e dedicação está apenas para aquilo. E este é um espetáculo que, apesar de ser um monólogo escrito e encenado por mim, tem uma equipa muito maior, muito mais vasta, e nessas residências eu fui acompanhada por algumas pessoas da equipa, desde logo a Inês Sincero, que é assistente de encenação, e pela Andreia Peniche, que faz a coordenação de pesquisa. E então hoje queria falar-vos mesmo precisamente da pesquisa e dos lugares por onde andámos nestas residências. Tivemos a sorte de poder ter acesso a muitos arquivos e aqui na minha mão tenho alguns desses arquivos de algumas pessoas. Aqui são as fotocópias, os originais já foram devolvidos e esses arquivos são muito preciosos. Este espetáculo é sobre a história do aborto em Portugal. Há livros que nos contam e que documentam precisamente o aborto em Portugal e no mundo. Alguns dos livros são até bastante raros, têm edições dos anos 70 que são muito difíceis de encontrar e que nos conseguem dar um panorama, uma perspectiva de como era, de facto, a questão do aborto num momento de clandestinidade, porque era proibido, mas os arquivos das pessoas que nós fomos contactando trazem-nos uma outra dimensão, porque são arquivos muito pessoais, de alguma forma, têm desde post-its com notas que deixavam uns para os outros, com estratégias de campanhas que acompanharam os dois referendos que existiram pelo aborto, tem recortes de jornal, anotações muito pessoais, diários, e por isso trazem-nos também uma dimensão que eu acho que irá influenciar algumas cenas do espetáculo, mas também nos permitem reconstruir um bocadinho a história do aborto em Portugal a partir do lugar das pessoas que fizeram essa história, não a macro-história, mas a pequena história, das redes informais, da interajuda, e foi também muito esse trabalho individual e coletivo, mas pequeno, que acabou por contribuir para uma grande mobilização social na altura dos referendos. Depois desta pesquisa, que são muitas semanas, muitos meses, muita leitura, chegará o tempo em que temos de começar a estruturar um bocadinho as coisas, perceber o que é que cabe ou o que é que não cabe no espetáculo. Há histórias pelas quais eu já começo a nutrir grande paixão, outras que acho que são muito importantes, mas que certamente não terão lugar. Nestes momentos de processo é sempre uma grande dor
aquilo que sai, aquilo que fica, mas assim, só para partilhar convosco, que também aqui atrás de mim está uma das partes do nosso processo, que é uma cronologia. Uma das coisas que fazemos quando nos atiramos para um espetáculo que ainda não existe, mas que parte de uma história que já foi contada, a história do aborto em Portugal, é criar uma cronologia para tentarmos juntar todas estas peças que vamos juntando, os livros, os arquivos pessoais, as pessoas com quem vamos falando, que vamos entrevistando, e como é que nós juntamos tudo numa grande cronologia. Não quer dizer que o espetáculo siga essa ordem cronológica, é provável que não siga, mas isso ajudou-nos a ter primeiro uma perspectiva de como é que as coisas aconteceram, para depois podermos misturar, juntar. E, portanto, é mais ou menos aqui que nos encontramos neste momento. Despeço-me até ao próximo vídeo deixando algumas sugestões e queria começar por vos deixar 3 sugestões de leitura para ler. Começo com este livro, que é uma espécie de uma bíblia do nosso processo, chamado Elas Somos Nós, o direito ao aborto como reivindicação democrática e cidadã. É escrito pela Andreia Peniche, que é precisamente quem está a fazer a coordenação de pesquisa do espetáculo. Isto é uma tese, o livro é bastante académico, é também datado, ele pertence a um tempo. Já existiu muita história depois do livro ter sido publicado e, portanto, esses dados não estão neste livro e certamente mudam alguma da leitura que se podia fazer, mas ele é um documento fundamental porque também acaba por trazer às ciências sociais o tema do aborto, da interrupção voluntária de gravidez, do desejo da mulher, da escolha e, portanto, trazer para dentro da academia estes temas e esta análise destes dados. O segundo livro que vos trago é precisamente porque, ao pensar numa cronologia, interessa-nos também pensar neste tema de forma global, ainda que eu acho que depois o espetáculo vai acabar por ser muito sobre Portugal, sobre a história nacional, mas é importante termos uma noção global e por isso trago a história do aborto, um livro que ajuda a contar precisamente a história do aborto desde a antiguidade, do início dos tempos, até aos dias de hoje, os vários países que foram recuando e legalizando o aborto e como é que isso foi acontecendo. E, portanto, acho que é assim um documento importante para ter uma noção global. E trago, como vos falava no início, um livro muito difícil de encontrar, este nem sequer é meu, é emprestado, chama-se Aborto, Direito ao Nosso Corpo, é um livro que foi editado em 75, penso eu, pela Célia Metraz, Helena de Sá Medeiros e Maria Teresa Horta, e é um documento precioso que registra uma série de testemunhos através de inquéritos que ajudam a contar a história do aborto nesta época. É um livro muito duro, os testemunhos são mesmo, alguns deles duríssimos, mas é um documento completamente precioso. Depois, queria sugerir-vos um podcast, certamente vão ouvir-me, este vídeo vão ouvi-lo já no verão, e um podcast é sempre bom para acompanhar os meses de verão e as férias, e por isso sugeria-vos um podcast brasileiro, também porque, apesar de eu achar que o espetáculo depois vai incidir bastante na questão nacional, ajuda-nos a fazer também este olhar internacional, cruzar o oceano e perceber como é que o aborto é tocado nestes países. Então, o podcast que vos queria sugerir é O Caso das 10.000, a partir de uma clínica de aborto no Brasil, em que 10.000 mulheres fizeram um aborto nessa clínica e, portanto, eles descobrem essa clínica e é um podcast de investigação a partir disso. E depois queria deixar-vos 2 sugestões de filmes. Um chama-se The Dark Knot at the Center, ele vai estar, já me perdi no meio destes documentos todos, ele vai estar nas curtas de Vila do Conde, certamente quando vires este vídeo já terá passado.
Ele é da Inês Pedrosa e Melo e é uma curta sobre o aborto nos Estados Unidos, e de certeza que irá correr mais alguns festivais. Ou se escreveres à própria Inês, se calhar consegues saber onde é que o poderás encontrar, e recomendo esse filme. E recomendo também um outro que também andava para aqui, o DVD, está aqui, chamado Vera Drake, que este é assim um filme bastante conhecido sobre o aborto, é bastante incontornável, foi nomeado a 3 Oscars, e ajuda-nos a contar também o aborto num tempo específico, num sítio muito específico, e num momento de clandestinidade, e como é que as mulheres o fazem quando ele é ilegal, porque se elas o têm de fazer, vão fazê-lo de qualquer maneira. E por último, deixo-vos uma última sugestão. Esta é uma sugestão para conhecer, para seguir, que é seguirem o trabalho da APF, que é uma associação que começou em Portugal no final dos anos 60 e à qual devemos muitíssimo. A APF é a Associação do Planeamento da Família e tem sido a grande responsável por termos consultas de planeamento familiar, por essas consultas estarem inscritas, por esse acesso ao planeamento familiar estarem inscrito na Constituição da República Portuguesa, por termos acesso à contracepção gratuita, enfim, tem feito um trabalho incrível. Qualquer pessoa pode ser sócia da APF através de uma cota anual. É uma associação que ainda aos dias de hoje ajuda muitas famílias e muitas mulheres que querem abortar e que por algum constrangimento não estão a conseguir, e por isso, pronto, aconselho-vos a seguirem o trabalho da APF, porque o espetáculo acabará no seu tempo, mas felizmente o trabalho destas associações perdura e são elas que nos fazem, que garantem que o trabalho continua a ser feito, mesmo com a efemeridade dos espetáculos que tocam nestes temas. Até à próxima.